Nesta edição, o programa TVDH fala sobre os avanços e desafios nos 42 anos de HIV/AIDS no mundo. Eu, Marcelo Dantas, e a professora Andréa Trigueiro, jornalista e educomunicadora, recebemos o ativista dos direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS, Vladimir Reis, fundador e coordenador da ONG LGBTP+. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Um dos eventos que marcaram a década de 1980 foi o surgimento do HIV e AIDS no mundo. O ano de 1981, nos Estados Unidos, foi quando a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS, foi registrada pela primeira vez. Em 1983, foi a vez da descoberta do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Desde então, passaram-se mais de 4 décadas entre avanços e desafios. A AIDS já foi associada de forma negativa à comunidade homossexual, violando numerosos direitos desse grupo social. Os estudos na ciência evoluíram para garantir melhor qualidade de vida das pessoas infectadas. Os movimentos sociais pressionaram e conquistaram direitos específicos desta população. Mas ainda há muito a se avançar. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2021, 960 mil pessoas viviam com HIV no Brasil, com mais de 40 mil novos casos de infecção pelo HIV e mais de 35 mil novos casos de AIDS. Apesar de representar uma queda de 24% nas mortes por AIDS, ainda são números preocupantes. Passadas essas 4 décadas, o que se abre no horizonte? Andréa Trigueiro, Vladimir Reis, sejam muito bem-vindos ao TVDH. Eu falo um pouco nesse texto de abertura, o crédito de vocês, mas eu acho que vale muito mais na palavra de vocês mesmos, né? Dizer quem vocês são, por favor. Eu sou jornalista e educomunicadora, como você bem mencionou. Também sou defensora dos direitos humanos, se a gente levar em conta que o Código de Ética da nossa profissão, né, de jornalista, diz que nós devemos defender os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, entendo que, por natureza, somos também defensores dos direitos humanos. Sou casada, tenho um filho, sou uma mulher branca, hétero, visto uma blusa de manga comprida, cinza com uma calça preta e sapatos azuis. Para quem não enxerga, está assistindo o programa, faço aqui a minha audiodescrição também. Maravilha. Vladimir, por favor. Bom, eu sou Vladimir Reis, vivo com HIV há 34 anos, sou coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, como você falou, GTP+. O GTP+, é uma entidade fundada por pessoas vivendo com HIV. A primeira da região norte e nordeste do Brasil. Hoje, a gente, com muito orgulho, diz que a gente é uma instituição solidificada, né? Porque a gente tem financiadores, tem apoio da população, a credibilidade é muito grande. E as pessoas vivendo com HIV que chegam para nós, elas chegam em uma situação muito precária ainda, né? Hoje, com grandes avanços, nós vemos, mas a gente vive num país rico e extremamente desigual. Então, a desigualdade hoje atinge as populações femininas e negras. Vladimir, esse programa a gente tem a perspectiva sempre de construir uma grande roda de debate para que quem nos assiste comece a entender um pouco mais, se aprofunde um pouco mais sobre o tema. E aí eu queria fazer uma pergunta que surge muito na cabeça de quem está se deparando ali, né, inicialmente com o tema, que é como é que se contrai ou como é que se há essa infecção, né, a partir do vírus do HIV e gera AIDS? Eu primeiramente gostaria de dizer assim que a década de 80 foi a revelação do vírus, né? Era chamada peste gay, né? Então já denomina uma discriminação muito forte, né? Porque hoje, com técnicas mais novas, já se coleta sangues da época de 1954 que pessoas pegaram
a famosa AIDS, a famosa peste gay, mas não se identificava como elas morriam, né? Eu diria que dentro dessa perspectiva existiu o estigma, né? A gente tinha um presidente americano chamado Ronald Reagan que ele praticamente passou 5 anos sem comentar a doença, né? Sobre o vírus, né? As pessoas que morriam eram hemofílicos, homossexuais, usuários de heroína, haitianos, travestis, transexuais, populações que ele era bastante conservador. Então, ele não se pronunciou a respeito quando a doença surgiu em grande número em Nova York e em São Francisco. Entendo. André, pegando um gancho no início da fala de Vladimir, ele fala que o presidente ficou praticamente 5 anos sem falar. Quais são os malefícios de a gente ter uma figura pública, né, seja antes, seja hoje, omitindo uma epidemia, omitindo mortes, omitindo questões que vitimizam tantas pessoas? A gente pode falar isso da década de 80, a gente pode falar isso muito recentemente, né, no contexto da pandemia, a partir da comunicação. Como é que a gente pode encarar essas violações? Toda vez que a gente invisibiliza ou apaga um fato, um personagem da história, e aí a mídia tem um papel gigante no sentido de jogar luz sobre esses temas, mas quando a gente apaga e invisibiliza, é como se o problema não existisse. E aí, quando a gente não consegue dar nome, identificar, quantificar esses problemas, os atores e os sujeitos públicos também ficam desobrigados de promover políticas públicas que garantam os direitos desses grupos sociais, por exemplo. Então, se você tem um presidente que se omite de admitir, de falar, de entender esse fato, você tem aí um retardo em ações, né, que possam enfrentar essa possível epidemia ou esse possível problema. A gente fala isso da década de 80, que além do apagamento, a gente tem outro problema que era a estigmatização, o preconceito que se disseminou em relação à população LGBT e outras coisas mais que aconteceram e ainda acontece. E aí as duas coisas são ruins, tanto o apagamento como também uma cobertura não qualificada, quando essa cobertura ela não se aproxima das pessoas envolvidas com aquele fato, não traz à luz entendimento de especialistas, não cobra, né, dos gestores públicos políticas de saúde para que a população possa se prevenir, possa se vacinar, às vezes, dependendo do problema. E em relação à AIDS, houve isso. Primeiro um apagamento, uma omissão. E depois, quando a gente falou sobre isso, a gente falou da maneira mais equivocada, de forma preconceituosa, sem conhecimento de causa. Então, quando a gente cala é ruim porque o problema não existe, mas quando a gente fala mal ou fala de forma equivocada, a gente também desvirtua aí o papel da mídia, que deveria ser promover ações, né, coberturas, debates, reflexões, como o próprio TVDH faz, para que as pessoas tirassem as suas próprias conclusões. Nem o apagamento é bom, nem a cobertura não qualificada também, ela não é boa. Sim. E aqui no TVDH, Vladimir, a gente sempre trabalha muito na perspectiva que os direitos eles se entrecruzam, né? Não tem como a gente falar do direito da população que vive e convive com HIV/AIDS sem falar da comunicação, né? Sem falar da saúde, educação, das políticas públicas. E a gente vai retomar o debate sobre a comunicação e a pauta HIV/AIDS no próximo bloco. No próximo bloco, a reportagem de Rafael Negrão aborda como a mídia tem tratado o tema. A gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os avanços e desafios nos 42 anos de HIV e AIDS no mundo. Agora, a gente vai para a reportagem de Rafael Negrão sobre o tratamento que a mídia dá ao tema. Vamos conferir? O HIV e AIDS são assuntos que precisam ser pautados com maior atenção pela mídia. Chegamos na 4ª década da AIDS, mas segundo Alessandra Nilo, jornalista e coordenadora geral da Gestos, ONG referência no assunto em Pernambuco, a imprensa tem deixado a desejar na cobertura. Infelizmente, a mídia tem prestado muito pouca atenção ao HIV/AIDS ultimamente.
e, na verdade, não tem conseguido fazer uma relação entre vários dos temas que são as questões estruturais, os determinantes sociais, os determinantes econômicos e comerciais que deixam as pessoas mais vulneráveis ao HIV, a mídia não tem conseguido fazer essa relação. Então, eu acho que a gente precisa voltar ainda para aquele processo que nós fazíamos muito nos anos 90 de informar a mídia, porque, infelizmente, a atenção tem sido muito pouca. Alessandra Nilo dá dicas aos profissionais de comunicação para qualificar a cobertura relacionada ao HIV/AIDS. Acho que eles podem e elas podem ler mais a respeito. Já foi produzido muito conteúdo sobre isso. Eu acho que a AIDS, em toda a sua história, tem tido essa característica de produzir não só um ativismo que é extremamente engajado e uma sociedade civil que é muito mobilizada sobre esse tema, como produziu muitas pesquisas, tem produzido muito conhecimento, inclusive no campo da comunicação. Então, veja, na Gestos, desde 1995, a gente pesquisa sobre as campanhas relacionadas ao HIV/AIDS, nós chegamos a diferentes conclusões que foram publicadas. Nós, há 2 anos atrás, fizemos um segundo evento nacional chamado Comunicaides, que traz uma série de recomendações para os e as profissionais da imprensa e, inclusive, hoje uma imprensa que é mais extensiva, né? Tem a questão das redes sociais. Então, tem muito conteúdo aí fora, Rafael. Eu acho que é uma questão também de buscar conhecer mais, estudar um pouquinho mais antes de iniciar e produzir os textos, mas tem muito material já disponível. Quem tem contribuído com conteúdos na internet e no ativismo em prol das pessoas vivendo com HIV/AIDS é David Oliveira, que é uma pessoa vivendo com HIV, comunicador social, que produz materiais bem explicativos na rede social. As redes sociais, elas transpassam essas barreiras de acesso, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente nesse contexto pós-pandemia, entre aspas, né, pós-pandemia, é o quanto que o acesso digital à informação, ele tem levado as pessoas a uma praticidade. E as pessoas querem identificação. As pessoas procuram nas redes sociais, na internet, enfim, através das plataformas, identificação. E a identificação, ela vem pelo simples fato de eu estar mostrando meu dia a dia lá. E meu dia a dia, ele transpassa de forma muito direta o HIV, a questão do HIV. Então, o simples fato de eu colocar a palavra HIV, vivendo com HIV, o termo vivendo com HIV, na minha bio do Instagram, por exemplo, já causa esse impacto de identificação da pessoa que me segue. Então, se a pessoa está procurando um conteúdo que seja um conteúdo que fale de moda, um conteúdo que fale, enfim, sobre questões, qualquer outra questão, ela vai procurar justamente nisso. E a gente tem os algoritmos a nosso favor, né? Quando a pessoa procura relacionado ao HIV, quando a pessoa tem um diagnóstico, ou quando a pessoa está com algum tipo de dúvida, ela vai ter contato direto com o meu perfil de algumas outras pessoas que estão aí falando e levando a informação no dia a dia. Se a pessoa der um Google hoje, colocando assim, deu positivo para HIV, a terceira matéria, a primeira matéria que vai ter o rosto de alguém lá vai ser a minha. Então, essa pessoa, ela vai encontrar ali uma pessoa, ela vai encontrar ali uma vida, ela vai encontrar ali gente real, não somente dados, não somente informação, e gente real que é gente vivendo, que é gente do dia a dia, que é gente da atualidade. Vladimir, qual a importância da mídia fazer uma cobertura apropriada sobre o tema, né? A gente falou sobre invisibilização e falou sobre um tratamento inadequado. Mas qual a importância de se fazer um tratamento adequado, se você puder agregar outras histórias, né? Aqui no intervalo você trouxe relacionado ao Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade de Pernambuco. O primeiro caso do estado de Pernambuco foi no Cabo de Santo Agostinho. O estado de Pernambuco é muito inovador dentro da epidemia de HIV, né? Os primeiros 5 casos aconteceram em São Paulo. O ministro da Saúde, 2 anos atrás, não lembro mais o nome dele, e dizia que AIDS não era coisa de Brasil, era doença de gay americano e europeu, para você ver como tinha um estigma muito forte, né?
E aí os primeiros 5 casos em São Paulo foi voltado a esse lugar. Então, muitas vezes você ia se expor diante a uma matéria, tirava foto, ou era colocado na mídia e depois o estigma caía em cima, né? Porque você, no começo, no início, eram pessoas de nível social e econômico elevado. Eram pessoas, vamos dizer, de denominações de igrejas extremamente conservadoras. Então, elas botavam você para fora automaticamente. Se soubesse que você tinha AIDS, o objetivo era tirar você daquela religião que eles pregavam, né? Ou da denominação desse lugar. Aqui mesmo, a entrevista com esse casal, no Cabo de Santo Agostinho, gerou essa situação, porque a menina se expôs na televisão, numa matéria de revista, uma revista famosa da época, e o repórter trocou todas as argumentações, né? Porque você colocava sempre as pessoas como prostitutas, como pessoas que faziam programas, tinham muitos companheiros, muitos parceiros, e gerava a discriminação. Era automática, você tinha que se mudar da tua casa, porque senão o bairro não queria você. André, e a quem interessa fazer essa espetacularização, né, da imagem das pessoas com HIV/AIDS, principalmente nesse contexto, né? É interessante essa pergunta porque num país onde não há educação midiática, onde a gente não consegue ler a mídia de forma crítica, onde a gente não consegue compreender os interesses, às vezes, em busca de audiência, os interesses, às vezes, econômicos, políticos. E aí a gente tem uma audiência que é analfabeta midiática, digamos assim. E aí o que ocorre? Quando a gente não consegue entender essa mídia, a gente tem uma tendência de se interessar pelo que é espetaculoso, sensacionalista, grotesco, muitas vezes. E aí, principalmente a televisão, né, acabou adotando um pouco essa cobertura mais espetaculosa, digamos assim. Um exemplo bastante recente é, por exemplo, o caso da menina Eloá, que foi mantida em cárcere pelo namorado e Tem até um depois ela foi documentário, né? Quem matou assassinada. Eloá. Tem um documentário que matou Eloá, e ali a gente viu muito explicitamente uma cobertura espetaculosa, sensacionalista, como se fossem capítulos de uma novela e todos os dias a gente via uma parte e a população parou para assistir aquilo. Inclusive, a gente teve casos de Sônia Abrão entrevistando o sequestrador e depois o assassino da menina Eloá, como se ele fosse uma figura pública que coubesse naquele tipo de cobertura. Obviamente, ele não caberia naquela cobertura. Então, a quem interessa isso, né? Interessa aos donos da mídia que têm interesses em que a audiência seja alta, para que os recursos financeiros voltem em publicidade para a sua emissora. Interessa a pessoas que, de repente, não estão interessadas em investir nas políticas públicas para a garantia de direitos. Por exemplo, se você tem um governo conservador, cuidar de uma doença atribuída a um público gay é quase que ir de encontro à vontade, né, suprema, vamos dizer assim, já que para essas pessoas, às vezes, ser homossexual não é algo natural, não é algo aceitável. Então, interessa para esses grupos. Quando a gente não tem uma população que compreende isso, as pessoas tendem a dar essa audiência, tendem a assistir esses programas, porque elas não compreendem a gravidade de alimentar esse tipo de conteúdo, de programação. Se a gente tivesse uma educação midiática mais presente, teríamos mais chances das pessoas, compreendendo o que assistem, poderem protestar ou dizer: eu não vou assistir dessa forma, eu prefiro uma cobertura mais humanizada, mais respeitosa com os direitos das pessoas. Então, tem um grupo, digamos assim, pequeno de interesses econômicos e às vezes políticos que acaba determinando que essa cobertura vai ser dessa forma, né? E também tem uma distância, muitas vezes. Quando a AIDS surgiu no Brasil, havia uma distância entre quem fazia mídia e quem estava na ponta da lança, do outro lado, vivenciando a problemática no seu dia a dia. Então, havia um distanciamento. Isso também compromete a cobertura, porque a gente acaba não se aproximando dos fatos, das fontes, das informações, e dá uma informação um pouco truncada como essas que a gente viu que na década de 80 aconteceram com muita frequência. Sim, tem até um termo acadêmico que se refere a essa questão que é AIDS notícia, se eu não me engano. Vale aí o nosso telespectador, nossa telespectadora, colocar no Google e dar uma pesquisada.
Vladimir, e extrapolando um pouquinho do nosso tempo, eu queria saber de você também que percepções você tem sobre a cobertura midiática hoje acerca do tema, né? Fazendo esse paralelo aí com o início da década de 80, 90. Olha, agora, nesse momento atual, a gente está ainda no respaldo do governo anterior, né? Os últimos do governo anterior e do final do outro anterior. São 6 anos praticamente de retrocessos, né? Você veja, no fim da década, no final do ano passado, já faltava medicação para as pessoas vivendo com HIV, que já não era uma medicação tão moderna, não era uma medicação com capacidade de melhorar a tua condição de vida para uma situação melhor, entendeu? Já começava a faltar. Então, isso para a gente agora é o retorno desse investimento todo, de toda a luta que a gente promoveu, de todas as questões que a gente lutou, de ter esse retorno nesse momento, né? Eu não vejo a mídia hoje, nesse momento, criando esse tipo de procedimento, mas acho que na hora que ela fala, ela precisa ter esse contexto, né? Contexto da epidemia, contexto da forma de transmissão, né? Porque é importante você entender por que populações são mais inerentes a pegar ou não, entendeu? Eu acho muito importante quando ela falou isso, porque quando os idosos começaram a tomar essas pílulazinhas azulzinhas, né, que despertou a sexualidade deles, eu digo isso porque eu sou HIV positivo e estou idoso, mas a gente não chegava a esse lugar, entende? Mas há uns 10 anos atrás, quando essas vivências começaram a acontecer, muitas pessoas idosas começaram a ter sua vida sexual novamente. Então, eles quiseram viver a sua sexualidade. Isso deixava vulnerável, porque eles não utilizavam preservativo. Então, pegava-se a partir desse lugar. Então, teve uma senhora de idade, acho que na época, 10 anos ou 15 anos atrás, que ela se expôs. Ela precisou de sair da comunidade, que era uma comunidade muito pobre. Ela precisou de sair de lá porque as pessoas diziam que não queria ela lá. Entende? Então, às vezes, expor, você precisa criar estratégias para não haver a discriminação, né? Como ela bem citou, as pessoas às vezes utilizavam isso para vender jornal, para vender publicidade e não atentava no direito daquela pessoa que se expunha. Então, esse é preocupante. Eu diria que hoje não há mais isso. Pelo menos eu digo tranquilamente que vivo com HIV, né? Que fui chamado de aidético, né? Porque, como você vê, era uma peste gay, passou a ser a doença dos 5Hs, né? Homossexuais, usuários de heroína, haitianos, né? Os profissionais do sexo têm um termo com H também, que se tem dentro dessa perspectiva, e os hemofílicos. Quer dizer, tudo criou um estigma muito forte para essas populações, né? Então, tem tudo esse momento de agora, hoje, a gente falar eu vivo com HIV, é diferente do que a gente tinha que se reportar naquele período, né? Sim, com certeza. E surgem várias dúvidas, né? Vários questionamentos sobre o tema, e a gente vai estar refletindo um pouco acerca deles no próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo com Alex Souza, levando para as ruas a pergunta: você sabe a diferença entre HIV e AIDS? A gente escuta as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os avanços e desafios nos 42 anos de HIV/AIDS no mundo. Agora é hora do quadro Fala Povo com Alex Souza. O estigma em torno do HIV e AIDS ainda é uma barreira significativa que impede muitas pessoas de procurar testes e tratamento. Isso ocorre principalmente devido à falta de conhecimento sobre o assunto. Quando a HIV e a AIDS surgiram no Brasil, na década de 80,
muitos equívocos também ocorreram, como a falsa notícia de que a doença poderia ser transmitida pelo contato casual, como um aperto de mão. Além disso, a AIDS foi inicialmente associada a determinados grupos sociais, como homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Por isso, o Fala Povo de hoje quer saber: você sabe qual é a diferença entre HIV e AIDS? O HIV seria o vírus e a AIDS seria a doença. Então, eu tenho uma dúvida. Eu acredito que o HIV seja o nome do vírus e AIDS seja a nomenclatura da doença. Eu creio que, assim, exatamente não. A questão de nome, HIV, se é a questão da doença, o AIDS, né? Ou o contrário. Sempre uma dúvida, assim. Eu acho que isso, a pessoa mais de medicina, que talvez tenha o conhecimento da diferença entre as duas coisas, né? A AIDS e o HIV. Vladimir, a gente consegue perceber que ainda, apesar de ter surgido na década de 80, ter tido toda essa cobertura problemática, né, para dizer o mínimo, da mídia, ainda é um tema que as pessoas não sabem muito bem dizer o que é, não sabem muito bem distinguir. E aí a gente tem uma falha, inclusive, da comunicação enquanto um espaço de educação também. Aí a gente já vai retomar essa questão com a professora Andrea. Mas eu queria que você esteja aqui também nos educando o nosso público, para a diferença entre HIV e AIDS e por que há essa confusão, Vladimir. HIV é o vírus, tá? Eu vivo com HIV, eu tomo só medicação para controlar, para não ficar doente de AIDS. Porque a AIDS é a doença que você vai ficar exposta nesse lugar. Você veja, ao governo anterior, a gente estava se deparando com jovens com AIDS, sem fazer propaganda de prevenção. As pessoas achavam que a AIDS não existia mais. Então, as pessoas jovens ficavam vulneráveis ao HIV. E quanto mais você tem menos conhecimento, mais vulnerável fica, né? Então, a gente se deparava com muitos jovens já com doenças oportunistas do início da epidemia. O sarcoma, que é um tipo raro de câncer, que se expõe a esse lugar. Quer dizer, a gente se deparou com diversos jovens o ano passado, nos últimos 6 anos, de pessoas que pegaram HIV, mas já chegavam doentes de AIDS. Então, você cuidar de um procedimento com um estigma muito forte, diante a uma comunidade que te vê com AIDS, é difícil ainda, tá? Mas se você ter o conhecimento desse lugar antes de adoecer, então se há tratamento. A medicação hoje é extremamente moderna, né? Esse governo atual tem trazido avanços para o Brasil. A gente ainda está no orçamento do governo anterior, mas praticamente a gente vai tomar, uma pessoa com HIV vai tomar uma medicação só. Eu já tomei 14 medicações, 15 medicações, entende? Quer dizer, é um avanço muito grande. É uma perspectiva de avanço muito grande. Eu diria que você viver com HIV hoje é uma estimativa de qualidade de vida, porque as pessoas ainda têm o estigma e o preconceito. A gente tem diversos evangélicos que são dos grupos que a gente trabalha, que eles não dizem em outro lugar que vive com HIV, entende? Eles não se colocam nesse lugar. Professor, aí puxando o gancho para comunicação, essa falha da comunicação, né? Da comunicação pública também, entendendo que ela foi muito aparelhada, né, nesses últimos 6 anos, no sentido de atuar para educar, né? Para educar para a cidadania e está explicando para os jovens, está ensinando para os jovens e para as outras populações qual é a diferença, como se prevenir, se contraiu, como se cuidar da melhor forma. Como é que a gente consegue refletir sobre isso? Eu acho que muita gente falha, né? Falha a comunicação, falha a educação, falha a gestão pública, né? Falha a gestão pública, falha a família. A gente acaba falhando juntos e isso é uma repercussão enorme na vida das pessoas, né? Por exemplo,
Na década de 90, eu fiz matérias sobre AIDS e a realidade era quase uma sentença de morte, né? As pessoas, quando recebiam o diagnóstico, era quase uma sentença de morte. Hoje, como o Vlad bem colocou, é possível viver, conviver com HIV sem estar com a doença manifestada. E aí ainda existem muitas dúvidas sobre isso. Eu lembro que há alguns anos, antes da pandemia, eu levei para minha casa um grupo de pessoas que atuavam nesse campo, algumas conviviam com HIV, e a minha mãe ficou muito preocupada. E a minha mãe não é uma pessoa desinformada, mas ela ficou preocupada se eu não poderia contrair ao estar na mesma casa com as pessoas. E aí eu precisei fazer uma conversa, explicar e tal, porque é um pouco do que Vlad trouxe. Você hoje pode ter um diagnóstico, pode conviver com o vírus e não manifestar a AIDS exatamente, mas isso é tão simples de explicar e muita gente não sabe. A expressão aidético, que ela já está há muito tempo, né, banida do nosso vocabulário, ela ainda é dita, ela ainda é proferida em muitos espaços de educação, de comunicação. Ainda há alguns equívocos. Então, todo mundo falhou, né? Cada um na sua parte. Eu acho que o jornalismo falhou, no sentido de que não trouxe luz para esse tema, não explicou dessa forma didática, simples, não trouxe mais casos, não apenas nas datas, né, comemorativas, que a gente geralmente fala sobre isso, mas de forma mais distribuída durante as pautas do ano, né? Falar sobre pessoas que convivem com HIV e podem gerar filhos. Eu conheço um casal que os dois têm carga viral indetectável e eles puderam engravidar e tiveram uma menina linda que não tem o vírus e etc. Então, hoje não é mais uma sentença de morte, as pessoas trabalham, amam, se divertem, atuam, né, nos seus campos. E a gente precisa, sim, de políticas públicas que garantam o remédio, o tratamento, o acolhimento e de uma mídia, de uma escola, de uma família que também possa, né, trazer um pouco mais de naturalidade para essa situação. Quando a tuberculose surgiu no mundo, foi um caos, né? Quando o HIV/AIDS surgiu também no mundo, foi um caos. Mas hoje a gente não tem mais esse caos. E é preciso explicar que as pessoas podem, sim, conviver com a gente. E está tudo bem, não é preciso se afastar e nem botar para a margem, né? Marginalizar essas pessoas no convívio social. Importante também estar fortalecendo, né, as políticas públicas, como está criando e efetivando as que já existem. E cobrando, monitorando. Para não correr o risco de ficar à mercê de determinados governos, né? Instituir como uma política institucional, instituir como uma política do Brasil, de Estado. E a gente pode pegar essa nossa semente que jogamos aqui sobre políticas públicas para repercutir no próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando o nosso convidado e a nossa convidada respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os avanços e desafios nos 42 anos de HIV/AIDS no mundo. Agora, Vladimir Reis e André Trigueiro respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Cecília Belo. O SUS criou em 1986 o Programa Nacional de IST e AIDS no Brasil, responsável por mapear os dados de crescimento da epidemia e trabalhar em conjunto com os esforços mundiais. Relatório divulgado pela UNAIDS recentemente mostra que o país avançou com relação ao combate do estigma à doença e da ameaça do vírus à saúde pública. Quais os métodos implantados atualmente em questão de saúde pública mais eficazes para prevenir a transmissão do HIV? A gente agradece a Daíla Brito, que é enfermeira, pela pergunta. André, eu acho que para essa pergunta a gente vai ficar um pouco mais na escuta de Vladimir, né? Sim. Olha, a camisinha ela ainda é bastante utilizada, tá? Nos serviços públicos de saúde você vai e pega numa boa. Não tem que dizer quantas camisinhas quer ou quantas precisa, porque as pessoas têm que viver sua sexualidade a partir da sua vivência, entendeu? Seja com 1, com 2, com 3, mas tendo as estratégias de prevenção, né?
Então, eu acho que também uma política que é muito importante ser citada, que foi uma política implantada também na América do Sul, no Brasil, no Equador e no México, que são a PEP e a PrEP, né? A PrEP, Qual é o significado, Vladimir, de PrEP e PEP para quem nos PEP, assiste? profilaxia da exposição na relação sexual. Você teve uma relação que não foi convencional, pronto, no carnaval, né? Tem um monte de turista, um monte de gente bonita, você mantém uma relação sexual, não sabe nem quem foi a pessoa. Então você fica, às vezes, preocupado com essa relação. Então, vai a um serviço público de saúde, né? Aqui no estado tem diversos serviços que atendem nessa perspectiva, até 72 horas após a relação sexual, tá? Você vai a uma emergência, diz que teve uma relação de risco, vem toda uma equipe fazer uma entrevista, fazer os cuidados necessários e dar uma medicação que você toma para evitar o HIV se foi contaminado naquele momento, né? E a PrEP? A PrEP é assim, a profilaxia antes da exposição sexual, ela possibilita que, para os profissionais do sexo, né? A gente tem muitos garotos, muitas travestis e transexuais que o cliente quer transar sem usar o preservativo. Ela já se previne através dessas medicações. Ou seja, ela vai tomar a PrEP e ela vai ficar protegida para qualquer relação sem preservativo. Entende? Claro, isso tem toda uma dinâmica de trabalho. O Oswaldo Cruz é a referência aqui. Vai lá, conversa, sabe, toma a medicação. 72 horas depois de você começar a tomar a medicação, você já está imune ao HIV, né? É de grande importância isso na perspectiva do trabalho sexual, tanto de mulheres como de homens, como de travestis, transexuais, da população, vamos dizer, LGBTQIA+, né? Assim, a sua identidade de gênero também deixou você muito vulnerável a esse lugar. A gente conhece muitos homens trans que a família não quis mais eles na casa. Então, a única estratégia dele foi trabalhar sexualmente. Porque há homens que se atraem por homens trans. Então, elas têm uma facilidade de arrumar clientes nessa perspectiva. Mas elas usam a PrEP como uma estratégia, entendeu? De subsistência para a vida. Sim. Professor André, a gente está falando aqui desde o comecinho, né? Talvez desde a primeira edição do TVDH, que não tem como falar de um assunto sem falar do outro, né? A gente está falando aqui sobre esse caso específico, saúde pública, mas a gente também está falando sobre os direitos da população trans. Mais cedo a gente falou sobre educação, sobre comunicação. E aí a gente tem a figura de Vladimir como fundador, como coordenador de uma ONG, André como ativista dos direitos humanos. Qual a importância da sociedade civil organizada para a defesa de direitos, né? A gente, com a partir desse olhar para as pessoas com HIV e AIDS, mas entendendo que se a gente está lutando pelo direito à cidade, está lutando pelo direito à cultura, a gente também está lutando pelo direito das pessoas com HIV e AIDS. A sociedade civil organizada tem desempenhado um papel importantíssimo na lacuna que o Estado deixa. Se você observar, por exemplo, o GTP+, acaba fazendo um papel educativo, até de assistência, muitas vezes nesse espaço, onde a gente não encontra as políticas públicas de Estado, como você mencionou anteriormente. E ouvindo o Vladimir falar, eu estava pensando aqui sobre o quanto a mídia também pode contribuir no sentido de trazer o debate sobre a pauta moral que existe a respeito da AIDS. Existe um enviesamento moral que quer julgar a quantidade de parceiros e parceiras, sim, quer julgar a sexualidade, o gênero das pessoas, e quanto que isso não nos cabe. A sua vida sexual é de foro íntimo, é um assunto seu, privado, da sua intimidade. Eu não tenho o direito de intervir sobre isso, de te julgar e de te condenar. Isso também atrapalha muito as pessoas que precisam procurar informações, que precisam buscar atendimento, acolhimento, porque,
como o Vlad bem colocou, a família é o primeiro lugar de violência, de violação de direitos, de expulsão de casa, de espancamento e de outras atitudes. Então, as pessoas que se encontram nesse contexto, elas são ainda violadas por nós, enquanto mídia, na medida em que nós ou invisibilizamos ou a gente marginaliza esses grupos. Então, eu penso que a sociedade civil organizada tem cumprido esse papel e que bom que nós temos essas organizações. Em Pernambuco, elas são muito atuantes. Precisamos fortalecer essas organizações muito, elas desempenham um importante papel. Na pandemia, a gente viu isso, né, na distribuição de alimentos e outras coisas mais. E, ao mesmo tempo, a gente precisa parar de achar que o que a gente acredita é a única verdade possível, quando, na verdade, o normal é ser diferente. A sexualidade e o gênero são campos muito diversos que a gente nem dá conta de entender. Eu não consigo dar conta, viu, Vlad, de muitos alunos e alunas e alunos que chegam para mim com uma liberdade sexual muito maior do que a que eu tenho, por exemplo, e que é uma coisa natural, e é preciso que a gente entenda isso, e não discrimine, marginalize, julgue e condene, né? Isso é muito desagradável, isso é uma violação, isso é antidemocrático, porque, afinal de contas, temos liberdade de expressão. E expressar a nossa sexualidade, performar o gênero que nós temos, é também parte dessa liberdade de expressão. Então, a sociedade civil é importante, e é importante que a gente também cobre da nossa mídia que não traga a moralidade para as nossas coberturas. Falou e disse. E depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os avanços e desafios nos 42 anos de HIV/AIDS no mundo. Para isso, contamos com a presença do ativista dos direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS, Vladimir Reis, fundador e coordenador da ONG GTP+, e da professora Andréa Trigueiro, jornalista e educomunicadora. A gente está aqui agora no quinto bloco, né? Aquele momento que a gente fala, poxa, que pena, né? Mas a gente continua aqui discutindo para depois do programa, que o nosso público também continue pesquisando sobre o tema, procure o GTP+. E, Vladimir, aqui nos bastidores, né, a gente viu a necessidade de dar aquela reforçada. Tem que usar camisinha, independente do PrEP e do PEP? E como é que essa população que precisa desse atendimento de saúde tem acesso? É só chegar nos hospitais, nos postos que já conseguem? A camisinha, ela é disponibilizada em todos os postos de saúde. E ela não tem limitações. Ah, não, você pega 5, você pega 10, você pega 20. Ou a profissional de saúde, que também tem esse problema que a gente sente, dizer, por que você está pegando 10 preservativos e não 1? Entendeu? Isso não é do lugar dela, né? A quantidade que você necessita depende do local que você trabalha, né? Tem isso também. Uma outra questão é que dentro desses serviços, porque o GTP também contribuiu na implantação da PrEP e da PEP aqui no estado de Pernambuco. A outra questão é justamente que essas populações mais vulneráveis, elas não têm acesso com facilidade, porque você é um trabalhador ou trabalhadora sexual, muitas vezes você vai para ali para se alimentar, que a discriminação é muito forte se você expõe seu gênero para determinados locais ainda na cidade. Então, isso fica difícil. Eu acho que essa é uma estratégia que a gente precisa pautar, porque você não vai tomar PrEP e simplesmente chegar lá e pegar a PrEP e tomar. Você vai ter que se cadastrar, vai ter que ser acompanhado pelo profissional. Tem todo um processo que precisa ser acompanhado nesse sentido, né? A outra questão da importância do preservativo é evitar outras ISTs, outras infecções sexualmente transmissíveis. Você pode pegar uma gonorreia ou qualquer outra infecção numa relação simples sexual. Então, o preservativo também é a primeira e a grande estratégia de prevenção também a outras ISTs, né? Então, não tem como não deixar. Tem homens que têm dificuldade, eles dizem que não sentem prazer.
Muitas mulheres utilizam as estratégias de prevenção ao HIV, mas o companheiro não quer. Ou seja, a camisinha, não, vamos usar a camisinha, não precisa, sou só seu, né? Tem essa história, né? Isso a gente vê que não é necessariamente dessa forma, que se coloca quando ele está vivendo pelo mundo, né? Então, são diversos momentos que a gente precisa ter cuidado. Agora, viver a sua sexualidade é importante. Viver todos os prazeres desse lugar também é importante. E quando você é mais jovem, aí isso desperta ainda mais. E é um direito também, É né? um direito, claro, claro. Andrea, falando enquanto mulher, a gente vê que os dados nos mostram que essa população está contraindo mais, né, o vírus do HIV, né, se infectando mais, adquirindo mais a doença da AIDS. E no recorte global, como apontam dados da UNAIDS, que é um grupo de trabalho específico das Nações Unidas sobre o enfrentamento à AIDS, aponta que o grupo que mais cresce são de meninas e jovens mulheres, mais ou menos a partir dos 15 anos. Como é que você entende isso a partir também desse olhar que Vladimir nos trouxe agora sobre os parceiros se negarem a usar, né, os preservativos, porque aí a gente vê muito numa construção patriarcal, né, a gente vê muito do machismo, de uma construção misógina posto dentro dessas relações sexuais também. Veja como faz falta uma mídia que possa trazer informações que nos ajudem a ter uma qualidade de vida melhor. Porque, veja, nos últimos anos, o HIV avançou sobre mulheres, pessoas mais jovens, né, incluindo as meninas e os meninos, pessoas do interior e pessoas mais pobres. E aí, ouvindo o Vlad falando e lembrando, a camisinha também é muito importante para as meninas. Além das ISTs, tem gravidez indesejada, tem a questão do HIV. E aí a gente que é mulher vive nesse mundo machista, não é fácil ser mulher no mundo machista, porque isso se revela de várias maneiras, de várias formas. Então, se para um homem gay, para uma travesti, para uma pessoa trans, para uma pessoa que é profissional do sexo, já há um estigma, já há um preconceito, em relação às mulheres também. Por que é que as mulheres vão pegar 10 camisinhas e não uma? Essa menina é muito, né, sei lá, sem vergonha, ela não se dá valor. Então a gente passa também por um processo de julgamento e condenação da nossa sexualidade, e isso acaba às vezes nos fazendo assim, nos retirarmos de alguns debates. Vergonha de conversar com a família, medo de ir num posto de saúde. E isso leva a gente, às vezes, a uma gravidez indesejada, a uma infecção sexualmente transmissível. E aí é preciso romper um pouco esse padrão e essa bolha, né, nós, mulheres e meninas, e procurarmos, sim, nos informar, e procurarmos também exercer o nosso protagonismo. Olha, amigo, é sem camisinha, então é sem conversa. Não dá para fazer, porque é muita exposição. No mínimo, é uma exposição a ISTs, além de outras questões mais graves. Às vezes a menina está com 15, 16 anos, engravida. No Brasil, o aborto é legal em algumas situações, mas em inúmeras outras não. As decisões sobre o corpo da mulher são tomadas pelo Estado, pelo parlamento, formado por homens. Então, é muito importante também que as meninas se apropriem da sua sexualidade de uma maneira autônoma e protagonista, entendendo os riscos que corre e as dores e delícias de sermos quem somos, e não nos curvarmos a essa escolha, por exemplo, do companheiro de dizer que não quer usar camisinha. Então, sem camisinha não tem conversa, e vamos buscar informações nos canais que possam nos fornecer isso, para que a gente não seja enganada, a gente não adoeça, né, sem saber que está correndo esse risco, e principalmente para que a gente seja dona do nosso corpo, do nosso nariz, da nossa vida, e que não tenhamos mais esse governo masculino sobre nós. Justo. E aproveitando esse 1 minutinho que nos resta para encerrar o programa, eu queria também que vocês trouxessem alguma indicação, né? Ou comentar um pouco mais como é que quem nos assiste, quem nos ouve, quem nos acompanha, pode acompanhar também o trabalho de vocês. Vladimir, por favor. O GTP mais aqui no centro da cidade, aqui na Boa Vista, na Manuel Borba, 545, primeiro andar. Você vê logo no espaço, na entrada, em frente ao Sindicato dos Bancários, uma faixa mostrando a instituição. É uma instituição que acolhe, de 9 às 17 horas você pode chegar para tirar qualquer dúvida,
independente de vivenciar qualquer dessas populações LGBTs que ia mais, que são as que frequentam mais a nossa busca, mas você pode chegar lá a qualquer momento para pegar informação, preservativo, tudo que a gente tem enquanto disponibilidade para acompanhar nessa perspectiva de educação, né? A gente tem muitas pessoas que são de extrema vulnerabilidade. Populações de rua chegam muito lá buscando informações dentro dessa perspectiva, né? São as populações prioritárias da gente. E quem não é do Recife também, né, pode estar acessando o site, as redes sociais do GTP+, para ter acesso a essas informações. www.gtp.org.br. Perfeito. Professora? Vou divulgar, então, as redes sociais do projeto de extensão chamado EducomDH, que é Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, que é o @EducomDH. Tem também os conteúdos que a gente produz no TVDH, @programatvdh.unicap, e do podcast Expressão Livre DH, @Expressão Livre DH, que é onde a gente tem trazido conversas, debates, pautas, diálogos, programas, enfim, falando de temas diversos ligados aos direitos humanos, com mais essa contribuição aqui do GTP+. Maravilha. Vladimir, Andréa, agradeço de novo a presença de vocês e a gente se vê numa próxima. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Anota aí. É @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube e nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia e até a próxima.